Fala pessoal, boa noite. 20 de junho de 2022, 19 horas. Aqui estou para continuar o estudo da semana. Hoje, segunda-feira, tá? Este estudo está sendo gravado em outro horário e será disponibilizado às 19. Portanto, vocês perceberão que eu não poderei interagir com o chat. Em razão das questões da internet, foi o meio que eu encontrei de não deixar o estudo interrompido, ok? Mesmo assim, eu peço que vocês comentem como se estivessem ao vivo, porque eu vou ler os comentários deixados aqui depois, ok? Muito obrigado, então, pela compreensão de vocês. Esse é o estudo da obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, realizado pelo canal Mood em parceria com o Overbook Marketing Digital e Financiamento Coletivo. E eu sou Vitor Antenore Rossi. Esse é o encontro de número 84, capítulo 35, Pedir e Conseguir, parte 1. O texto base, Evangelho, capítulo 27, item 7 do texto que está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Joana, a existência física é todo um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinaria regida pela consciência, departamento de segurança que se exterioriza no self, do self. Nele residem todas as faculdades delineadoras da realidade física nos seus múltiplos departamentos. Esta informação que Joana traz com relação à existência física, nós estamos falando do corpo físico. É um processo biológico de trocas vibratórias que sustentam a maquinaria regida de rei pela consciência. Departamento de segurança que se exterioriza do self. Então, essas faculdades delineadoras, delinear, dar forma, fazer o contorno da realidade física. É importante ter isso em mente porque, segundo esta visão que Joana coloca, esta visão que é defendida pelo Espiritismo, o nosso self, que seria o nosso espírito, ele se conecta ao nosso corpo através de um outro corpo um pouco mais sutil, mas não tão sutil quanto o espírito, que é o perispírito. Já vimos isso aqui anteriormente. Nós temos, então, a influência da carga genética dos nossos pais, tá? O que os nossos pais nos oferecem de cor de olhos, cor de pele e tudo mais, mas nós temos também a herança da nossa vivência espiritual. É por isso que se explica que algumas pessoas nascem com deficiências físicas ou psicológicas, né? ou intelectuais, que estão relacionadas à capacidade do cérebro. Se eu tive uma experiência de repente traumática, uma morte traumática, um atropelamento, um desmembramento, alguma coisa nesse sentido, pode ser que eu carregue isso na próxima vida e é como se eu tivesse esse registro em um campo mental meu. Quando eu vou me conectar ao corpo físico, esta vibração está interrompida pela imagem nova que eu criei do meu corpo sem um braço. Então isso vai impedir que o meu braço se desenvolva, porque não há esse registro. Então, mesmo que meus pais não tenham uma deficiência física congênita, eu nasço com uma, porque essa deficiência física ela vem da minha herança espiritual, das experiências passadas, onde eu vou aos poucos me renovando, me refazendo. Por isso eles defendem tanto que não se cometa o suicídio, porque o suicídio gera lesões impactantes muito grandes no corpo físico e não dá tempo de se recuperar, já que o objetivo é a morte. Certo? Isso pode ser levado para você na próxima existência. E essa informação é importante também porque algumas mães, pais, eles trazem dentro deles uma insegurança muito grande com relação aos filhos que nascem com alguma deficiência, tentando descobrir se foi culpa deles aquilo. Será que foi aquela noite que eu não comi direito? Será que foi aquela briga que nós tivemos? Será que foi aquele cigarro que eu fumei no casamento da minha amiga? E ela fica com uma insegurança muito grande, o pai também fica com uma insegurança, às vezes fica com raiva da mãe porque acha que foi porque aquele dia eu falei para você que você estava estressada, mas não significa isso. Existem as influências físicas, sim, mas quando acontece da pessoa ter um filho com algum tipo de deficiência física ou intelectual e conecta isso a um sentimento de culpa ou responsabilidade, ela tende a ficar super protetora com relação à criança, tornando a vida dela mais difícil ainda do que já seria. Então, ao invés de estimulá-la a vencer a deficiência, ela fica tratando ela como se fosse a deficiência. E isso dificulta o processo de crescimento. Então, a tua parte, a parte que te cabe, você fez o melhor que pôde. O resto são as consequências do próprio indivíduo. Portanto, é importante ter em mente, faça o melhor que você pode com a tua vida, mesmo na velhice, para deixar uma herança boa para você.
Tá? Deixar alguma coisa de positivo no teu corpo. Muda a sua alimentação, faz o suficiente para o seu corpo não ficar enferrujado, para o seu corpo não ficar todo lesionado, para não virar aquela pessoa que fica o dia inteiro em hospital competindo com doenças com as outras pessoas. Entra num processo de deixar uma herança para você. Tá? Com relação à parte financeira, eu não sei dizer. Tá? Eu tenho 500 mil no banco e morri. Será que na próxima encarnação eu nasço e depois, quando eu fizer 18 anos de idade, um tio meu morre e deixa 500 mil de herança, porque era aqueles 500 mil meu? Não sei. Mas da parte fisiológica que se conecta com o self, Joana diz que isso acontece. Portanto, essas faculdades delinearão, colocarão contorno na minha realidade física em seus múltiplos departamentos. Vinculado à causalidade absoluta de que procede o espírito, há um ininterrupto intercâmbio de forças que o vitalizam no seu processo de ascensão infinita. Não raro, mergulhado na sombra densa que procede do desconhecimento da sua legitimidade, distancia-se da sua origem pelo instinto que nele predomina, mergulhando em perturbação que o abate ou alucina, desviando-o do rumo ao qual se sente atraído por peculiar magnetismo. Vocês que estão só no áudio, causalidade absoluta está com letra maiúscula, porque se refere a Deus. Vinculado à causalidade absoluta, pois a crença espírita é de que existe causa e efeito. Deus é a causa primária de todas as coisas, Criador. E todo o resto é efeito, criatura. Portanto, causalidade absoluta significa a causa máxima, Deus. Como estamos vinculados a Deus, porque procedemos dele como espíritos, há um ininterrupto intercâmbio. Por que é ininterrupto? Isso é o que justifica o conceito de Deus ser onipresente. Não há espaço onde Deus não esteja. E aí você vai ter nos Provérbios, você vai ter em Salomão, você vai ter em Davi, você vai ter em vários momentos bíblicos onde está escrito que não há local aonde Deus não chegue. Não há sombra para Deus. Portanto, a ideia de que eu estou abandonado, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus está me punindo porque não gosta de mim, isso é uma ilusão criada pelo ego. Porque nós tentamos entender um processo que é muito maior do que nós mesmos e não conseguimos trabalhar a aceitação. Deus não pode dormir. Não porque ele não pode. É porque o que torna esta entidade Deus é esta questão de onipresença, onisciência e onipotência. Nós já falamos sobre a onipotência em um estudo anterior da quarta-feira, do Psicologia da Gratidão 19, onde eu expliquei essa estruturação do poder de Deus na relação com o criado Satanás pela mente humana. Mas agora nós estamos falando desse sentimento de abandono. Tem uma música que eu não lembro o que é, mas eu acho que até Chitãozinho e Chororó cantam ela, que fala de um indivíduo que está andando na praia com Deus, ao lado dele, e ele olha as 4 pegadas, 2 deles, 2 de Deus. E ele diz que no momento mais difícil da vida dele, quando ele mais precisou de Deus, ele olhou para trás e só tinham 2 pegadas, porque Deus o havia abandonado. E aí Deus fala para ele, neste momento eu não te abandonei, eu te peguei no colo, por isso você só viu 2 pegadas. Essa é a ideia central. É muito profunda essa letra, porque ela fala deste local onde nós sentimos que Deus nos abandona justamente no momento em que nós tiramos a nossa força. Olha o quanto de momento que você passou de dificuldade na sua vida, que você sentiu medo, rejeição, pensou em suicídio, talvez até tentou cometer, flertou com a coisa em si, sobreviveu. Essa força toda veio de algum lugar. Seja a corda que arrebentou, seja a vontade de soltar a faca, seja o choro, o desmaio, o carro que você bateu e não aconteceu nada, dormiu no volante e acordou estacionado. São momentos assim onde nós recebemos uma influência positiva de acordo com os nossos méritos. Então a ideia de abandono de Deus, ela é muito maior do que uma criança que fala assim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Ela é uma desconstrução da fé do indivíduo, porque se existe um espaço onde Deus não esteve, então ele não é onipresente. Se ele não é onipresente, ele não é Deus. O sentimento de abandono fala muito mais de uma ideia de ateísmo, por isso gera uma dor muito grande, porque quando se perde a conexão na crença de que existe algo maior, e esse algo maior são as leis que regem o universo, então eu sinto que o universo é caótico,
eu estou sendo punido sem merecer e o outro está sendo premiado mesmo sendo uma pessoa ruim, eu não acredito mais na justiça e ao não acreditar na justiça eu começo a flertar com a injustiça. É um movimento automático, matemático. Não tem como você acreditar numa coisa e outra ao mesmo tempo. Uma sempre vai predominar, elas podem oscilar. Então a ideia de abandono de Deus, segundo também colocado por Joana, é uma ideia ilusória. E por que ela acontece? Porque estamos, não raro, ou seja, em vários momentos da nossa existência, do nosso dia, da nossa vida, mergulhados na sombra densa, que procede do desconhecimento da sua legitimidade, ou seja, da ignorância, do ego. Eu não consigo. Eu falo para os outros que eu acredito, mas na hora que eu preciso me provar, eu fico na dúvida, porque a hora que dói em mim, eu quero o remédio mais forte. Eu sou aquela pessoa gritando, morfina, morfina, e o médico fala, eu não posso te dar morfina agora, porque eu preciso saber o nível da tua dor. Ah, bati a cabeça, tive uma concussão, quero dormir. Você não pode dormir agora, fique 12 horas acordado para nós te monitorarmos. E aí a pessoa fica com raiva do médico. É o desespero de querer que a dor passe. Mas essa dor também foi causada por uma experiência sua. Às vezes estar no lugar errado, na hora errada. Às vezes ser o causador de algo que te machucou. Foi você que foi construindo isso. Então, quando você aceita essa ideia de que você construiu a sua dor, você também se empodera para construir o seu prazer, mas você não fica sentindo que Deus só existe quando eu tenho prazer. Quando eu tenho dor é porque Deus me ignorou. É justamente permitir que você sinta a dor que torna a justiça de Deus plena. Porque o rico, o bonito, o feio, o famoso e o anônimo vão sentir dor. Vão ter inseguranças. Isso nos conecta. Num sentido negativo. Mas nos conecta. Porque nós também temos a mesma capacidade de sentir o prazer. A pessoa pode estar morrendo de fome, com muita dificuldade, mas ela tem um momento de prazer quando ela vê, sei lá, um filhotinho de cachorro. Teve um prazer. O prazer do outro talvez seja comprar uma lancha gigantesca. Mas prazer e dor, todos temos. O objeto que nos causa é diferente. Isso torna o mundo justo. Não é só o rico que tem prazer e não é só o pobre que tem a dor. E quando eu falo rico e pobre, eu não falo só de dinheiro, tá? Falando de uma pessoa que de repente tem 7 filhos e não aguenta mais e outra que está 7 anos tentando engravidar de um e não consegue. Uma é rica e a outra é pobre naquilo que gostariam de ter. Ok? Então, ó, um intercâmbio ininterrupto de forças que vitalizam o nosso processo de ascensão. Porque se nós temos que subir, nós precisamos de uma combustão. Um foguete não sobe só com as pessoas empurrando, ele tem que ter uma explosão. Este papel seria o papel das energias que nós vamos acumulando até que nós consigamos chegar nisso. E é onde falará aqui nesse estudo do processo que a oração é essa faísca que faz isso explodir. Tá? Distancia-se da origem pelo instinto que nele predomina. Então, qual que é a origem? A causa, Deus. De onde eu me distancio? De Deus. Através de onde? Pelo instinto. Agora eu vou fazer do meu jeito, agora sou só eu, dane-se, eu não acredito em mais nada, fiquei sendo bonzinho, só me ferrei. É o instinto falando. Já imagina a pessoa embrutecendo, pegando um tacape na mão, um arco e flecha, e ela quer ir para a briga. Mas com quem que ela quer brigar? Com Deus. Como não dá para brigar com Deus, porque é uma força invisível aos nossos olhos, ele vai brigar com a esposa, com o marido, com o vizinho. Mergulhando em perturbação que o abate ou alucina. Então eu posso realmente me afundar, se não existe Deus, não existe nada, eu me deprimo, ou eu começo a entrar nessa coisa de que tudo é paranoia, não tem justiça, cada um pelo seu, desviando-o do rumo ao qual se sente atraído por peculiar magnetismo. Então eu me desvio do mundo e eu passo a ser atraído por um outro magnetismo que pode ser em coisas simples, como, olha, me casei, estou feliz, mas vi uma mulher bonita ali, estou magnetizado, vou construir um processo de traição que vai machucar outra pessoa, eu vou me fazer de vítima, eu vou explicar, tá? É uma dor que não existiria, mas eu a criei porque fui magnetizado por algo. Tem gente em dívida porque queria um carro bonito, tem gente em dívida porque queria um celular, e fica num sofrimento e num sofrimento. Eu até já citei essa história em outros estudos, mas eu repito, o indivíduo com quem eu trabalhei, que ele tinha um cargo baixo dentro da empresa, coisa de ganhar R$ 1.500. E a época era a época que estourou Galaxy e iPhone, estava lá no Galaxy S3 mais ou menos, imagina. E ele comprou um iPhone 24 vezes. 24 vezes um celular, um cara que ganhava R$ 1.500 naquela época, um iPhone. E 3 dias depois, eu acho que ele foi a uma festa e perdeu.
Ele ia ficar 2 anos pagando o celular que ele não tinha, que custava 2/3 do salário dele, pura e simplesmente para se pertencer, porque como trabalhávamos no hospital, ele estava cercado de médicos, enfermeiras, pessoal que ganhava bem, todo mundo mais ou menos tinha um celular bom ali, ele não quis se sentir excluído daquilo, ele trabalhava na área administrativa, e ficou no sofrimento, e ficou triste, começou a brigar com as pessoas, falando que as pessoas são bandidas, que quem achou o celular não devolveu, que o mundo estava perdido, mas quem construiu isso para ele? Ele precisava daquilo? É um sofrimento muito grande, poderia ter levado o indivíduo a um homicídio, a um suicídio, a bater em alguém. Então, nós fazemos isso sem nos darmos conta. Não é sobre uma justiça de Deus. Deus não tem nada a ver de você ir numa festa com um celular caríssimo e ficar bêbado e esquecê-lo. Isso é você. E se eu não aceito esses aspectos da minha vida, o que eu estou construindo, eu não cresço. Então, é parar de responsabilizar os outros, incluindo Deus, pelas coisas de ruim que me acontecem. Sucede que as heranças do primarismo, ainda governando a sua natureza animal, conduzem-no pela senda do prazer sensorial, sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o liberam das paixões primitivas. Então, olha como conversa aqui, ó. Cadê? Ó, distancia-se da sua origem pelo instinto. Como é isso na prática? As heranças do primarismo, porque herança. Então, o que eu fui, eu tenho. O que eu vou ser, eu não tenho. Eu tenho como desejo. Tudo que eu já fui, eu tenho dentro de mim. Se algum dia eu dei um soco no rosto de uma pessoa porque eu tinha muita violência, eu posso dar de novo, porque se eu já fiz isso, eu faço 2 vezes. Mas se eu nunca conseguir perdoar alguém que me deu um soco, então eu não tenho de onde tirar isso, eu vou ter que aprender, porque eu nunca fiz. Essa é a ideia que eu estou deixando. Construa uma herança positiva para você, porque este momento da tua vida é o primarismo de daqui 1000 anos. E começa agora a habilidade que você desenvolve, seja de desculpar, de parar de fofocar, de parar de se entupir de droga, compreende? De parar com seus vícios de forma geral, pelo menos reduzir a quantidade. Vai tentando compreender que existe um problema dentro de você e onde isso vai te atrair. Então, você tem uma dificuldade com vício em pornografia, você gosta de pornografia infantil, mas eu não atuo, eu só assisto. Mas olha a vibração que você cria. Que tipo de pessoa você vai atrair para você quando você vier um bebê? Agora você está do lado de quem assiste a criança ser abusada, mas para que construir a possibilidade de se tornar a criança abusada, já que teu mental está impregnado desse desejo como se fosse algo bom? Tua mente não sabe se a criança está sofrendo ou está sendo feliz. Então, se você associa que o sexo de um adulto com uma criança é algo gostoso, quando você estiver no corpo da criança, você aumenta a chance de atrair isso para você. Esses caminhos. Reveja suas condutas em todos os níveis. Comece a perceber a violência e prazer que você tem de bater no seu filho, de ser um machão batendo com a sua esposa. Cuidado para não vir uma garota de 3 anos de idade, filha de um cara lutador de jiu-jitsu que não segue as regras da luta. É a ideia de pensar no seu futuro com uma forma mais amorosa, acreditando mais na lei de causa e efeito. Então essas heranças do meu primarismo, porque eu já fiz e elas estão registradas, continuam governando a minha natureza animal, e a natureza animal, quando ela é conclamada a atuar na dor. O teu cachorro pode te amar o quanto for, se ele estiver com dor, ele vai te morder. Se você ficar insistindo, ele vai te morder. Então, no momento da dor, quando a nossa natureza animal é chamada, assim, mas na minha natureza animal só existir violência, raiva e destruição, é isso que eu vou atuar. Isso me conduz pela senda do prazer sensorial, tudo aquilo que eu posso absorver pelos sentidos, visão, audição, tato. É o prazer de ver a pessoa sofrendo, é o prazer de me ver vencido, o cara caindo da moto, o outro sendo preso, o bandido tomando um tiro. É gostoso, a pessoa fica dando replay no vídeo, olha aqui, o bandido tomando um tiro, que delícia. Essa é a ideia. Sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o liberam das paixões primitivas. Porque quando Jesus viu uma mulher perto de tomar um tiro, que na época era um apedrejamento público, ele não achou prazeroso, ele falou para as pessoas não jogarem a pedra. Essa é a diferença. Aquela mulher, em tese, dentro daquele contexto social, merecia ser apedrejada. Fica claro isso? Não havia uma injustiça ali, porque aquela era a conduta normal. Aquilo é disfuncional nos olhos de hoje, mas naquela época era normal. Ele não chegou e pegou uma mulher que estava escondida num beco e ia ser espancada por homens. Ele pegou uma mulher que ia ser apedrejada em praça pública. Normal, ninguém ia chegar para impedir aquilo de acontecer.
E ele apenas convidou as pessoas a refletirem. Então, na prática, seria: você gosta de ver esse bandido morrendo? Mas, se nós pudéssemos fazer um mapeamento completo de todas as situações que você teve na vida, não tem nenhuma que mereceria uma bala em você? Você nunca dirigiu bêbado? Só que conseguiu chegar e não foi pego. Aí o outro sofreu um acidente: esse cara bêbado mata pessoas. Você nunca dirigiu bêbado? Você nunca dirigiu com sono porque só faltava 1 hora de viagem e colocou a família dos outros em risco? Você nunca comprou uma droga que era ilícita naquele momento? Nunca colocou teu sobrinho no emprego que deveria ser de outro? Então, se nós pudéssemos falar assim: hoje eu vou lá na polícia e vou confessar realmente tudo que eu fiz e não fui pego, será que eu sairia da cadeia? Ou eu passaria pelo menos uma noite lá, ou algumas pessoas 10 anos? Fica claro? É uma ideia. Mesmo que sejam coisas simples. Atrasou uma pensão, tua mulher deixou pra lá. Deu um empurrão na tua mulher, deu um tapa na cara dela, ela não fez denúncia. Mas se tudo que você fez de mal com os outros tivesse sido denunciado ou descoberto, que essa é a ideia do juízo final. Então, toma muito cuidado, porque foi esse o convite que Jesus fez. Você pode ter o prazer de ver o bandido tomar um tiro da polícia, mas ele é realmente um bandido? Ou ele só fez algo que você também teria feito e a diferença é que ele foi pego? Porque é uma ideia muito maior do que se concebe aqui. E não é defender bandido, não é defender a criminalidade, né? Os posicionamentos que eu tenho com isso são, vocês sabem muito bem, é realmente severo de reeducação, reconstrução do indivíduo. Nós estamos falando aqui do prazer sensorial, animal, de ver às vezes uma pessoa passando por uma situação que fez coisas que eu já fiz ou faria, mas não fui pego. Neste momento eu tenho que entender que se eu crio esse mindset, essa mentalidade, quando alguma coisa de ruim estiver acontecendo comigo, eu já projeto que é Deus me punindo. Tá vendo? Eu não devia ter feito isso, como eu falei da criança que nasce com deficiência. Tá vendo? Por isso que não dá certo na minha vida, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu traí meu namoradinho lá. É isso. Se você não se liberta da ideia de punição automática, se você não se liberta dessa ideia de que nós não temos o controle de determinar de onde virão as punições, mas que tudo é apenas causa e efeito, você fica projetando culpa. Confundido nos diferentes sentimentos que se mesclam no mundo íntimo, deixa que os conteúdos psicológicos do ânimos, como da ânima, confundam-no no arcabouço da polaridade em que se situa, buscando as insaciáveis satisfações do sexo em desalinho entre torvas permutas que mais o inquietam. Então, torvas significa perturbação, né? Trocas perturbadas, desequilibradas, disfuncionais. Porque eu me confundo no sentimento, porque eu não estou operando pelo sentimento neste momento, eu estou operando pelo instinto. Quando você está efetivamente feliz ou com uma sensação de alegria, a tua chance de ser uma pessoa justa é maior. Ganhei um prêmio na loteria, ganhei um aumento, vou levar minha família para comer pizza. Fui demitido, vou pedir dinheiro para o meu irmão, e se ele não quiser eu vou reclamar dele. Então, quando eu estou na dor, na perda, é um instinto que atua, e se meu instinto só estiver conectado com o primarismo de violência, como eu disse, é isso que eu vou atuar. O segredo aqui é conseguir que o meu instinto seja sublimado, para que no momento da dor, a minha primeira resposta seja o agradecer, seja o compreender, seja o mesmo assim continuar dividindo. Isso é difícil. Isso é o que fez Jesus. No momento da dor dele, ainda falar, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dividindo. No momento de maior dor para ele, ele ainda estava dividindo e dando o pouco que sobrou dele, que era o poder da oração e das palavras, para as pessoas que os estavam crucificando. É um modelo, né? Deixa que os conteúdos psicológicos do masculino, ânimos, e do feminino, ânimas, do aspecto mental e do aspecto emocional nos confundam no arcabouço da polaridade em que se situa. Então, quando eu vou para o ânimos, eu vou para esse campo extremamente racional, pragmático, adoecido, tá? Um trator querendo passar por cima de todo mundo. Quando eu vou para ânima, eu vou para tudo emocional, difícil, drama, dificuldade de lidar com essas questões. O ideal é um equilíbrio onde eles estejam relativamente curados ou relativamente saudáveis para que eu consiga construir tanto patrimônio, que é pátri de pai, de masculino, quanto matrimônio, que é matri de mãe, feminino. Mas não numa ideia de casamento de homem, mulher, homem, nada. A ideia da relação que eu constituo. O matrimônio é o que eu construí ao longo da minha vida nas relações emocionais.
quão rico e bem-sucedido eu sou emocionalmente nas relações emocionais. Emocionalmente, quer dizer. E patrimônio é o quanto eu consegui construir positivamente dentro das relações materiais. Seja de dinheiro, seja de respeito, seja de idoneidade, seja dessa imagem de conseguir ter uma segurança de que eu não vou ficar com aquele medo constante de ser jogado na rua, que eu não fico olhando por cima do ombro, porque o cara que eu roubei vai vir me enganar, porque sabe, é uma ideia assim de quanto você se sente bem sucedido. Então, talvez nesse momento, em questões de patrimônio, você esteja meio que num fundo de poço, mas tenta perceber se não tem pessoas ao teu lado agora, porque isso faz de você rico matrimonialmente. E vice-versa. Não fica sofrendo. A questão é que eu deveria ter as duas coisas, conseguir construir a minha parte material para que ela não me sufoque e ter relacionamentos suficientes que também não me sufoquem e que não dependam exclusivamente de mim. Buscando insaciáveis satisfações do sexo em desalinho entre trocas desequilibradas que mais o inquietam. E aí é onde você vê essas pessoas que falam, olha, eu entrei no Tinder, não sei o que, só tem gente louca. Ela é a sã, né? O resto é que é louco. Ela é a sã. Ninguém no Tinder presta, só ela. Que essa é a ideia que a pessoa tem. Não, eu nem ia estar aqui, eu só entrei mesmo para ver como é. É sempre assim. Todo mundo tá lá, eu só vim ver como é. E ninguém presta. E aí a pessoa sai, vai para um barzinho, transa, depois descobre que não era aquilo, era enganada. É assim, para que ela faz isso? Ela está buscando uma compensação. Uma compensação animal. Prazer sexual por sexual, a pessoa se masturbando consegue ter. Tá? É igual você falar, comer por comer. É legal você comer uma comida legal, feita durante 3 horas, mas se você comer um pastelão de R$3, tua fome passa do mesmo jeito. Não tem os nutrientes. Mas fome por fome, teu corpo não sabe se é um pastelão de R$6 ou se é um jantar gastronômico de 600. O sexo é a mesma coisa. Depois que você chega ao orgasmo e acaba, tanto faz se você está com uma pessoa do lado, se foi sozinho. Então por que a pessoa que poderia se resolver sozinha vai buscar o contato físico? A busca, a caça, ser a presa, ser a caçadora, descobrir, sentir-se bonita, dominada, ver uma pessoa dominada na cama, entre todas as outras ela escolheu ficar pelada comigo e tal, e depois que acaba pensa, tá, e agora eu faço o que com isso? Eu não sei nem quem é essa pessoa. E aí começa os processos. Não gostei desse porque o pé era meio torto, não gostei daquele porque o nariz era meio grande, o outro tinha um tom de voz que me irritava, e já está lá na lista de 20, 30 pessoas. Não pela questão da promiscuidade, porque cada um faz o que quer da vida, mas sobre a questão assim de ir cada vez mais se esfriando a ponto de não conseguir mais desobjetificar a relação com o outro. Só vai conseguir se sentir satisfeita se conseguir quando for a pessoa perfeita, com o pé perfeito, com o nariz perfeito, com a pegada perfeita, com a vida financeira perfeita, ou seja, tudo aquilo que ela mesma não é, ou ele mesmo não é. Eu vou tentando buscar fora porque eu desisti de construir para mim, então eu quero, pronto, terceirizado. As heranças culturais, sociais e morais que lhe dormem no ser encontram dificuldade de expandir-se em razão das preferências do desejo pelo prazer e pelo poder, atirando-o para abismos emocionais que o enlanguecem ou que o galvanizam. Então aqui, enlanguecer, enfraquecer e galvanizar, energizar. Heranças culturais. Nós já temos a parte psicológica, nós já temos a parte espiritual, eu falei da herança genética, agora a herança cultural. Então vai depender também do país em que você nasce. Espiritualmente falando, do planeta que você nasce também. Sociais e morais que lhe dormem no ser. Encontram dificuldade de expandir-se. Por isso você tem crianças assim, o pai e a mãe adoram churrasco e ela nasce vegetariana. Isso é uma herança cultural dela. Uma escolha que ela já construiu. Tem criança que não come carne. 3, 4, 5 anos de idade já falam, não quero comer bichinho. E o pai adora churrasco, fantasiava, assim, E essa é uma construção. De onde veio isso, então? Ela não teve ainda contato com pessoas vegetarianas, não tem nem condição cognitiva de entender o que é vegetarianismo, então por que ela já nasce com isso? E aí você tem essa noção toda de crianças que já nascem com uma ideia clara do que é, do que são as coisas, e às vezes até a morte. Fica, vovó, para de fumar. Papai, não fuma não. E ela não tem a noção, como uma criança desse tamanho pode ter uma noção exata do que é ficar órfã? Mas ela tem, tá?
Encontram-se dificuldade de expandir-se em razão das preferências do desejo pelo prazer e pelo poder. E isso me atira aonde? Abismos emocionais que me enfraquecem ou que me fortalecem, enlanguecem ou galvanizam. Abismo emocional, tá? A pessoa às vezes não percebe isso, porque como uma montanha russa, ela vai para o vale e ela vai para o pico. Na média, ela tem a sensação de que ela está na planície. Fica claro? Não, eu estou na planície, eu não estou depressiva. Tive um momento ruim lá no passado, mas depois as coisas deram uma volta por cima, a volta por cima. É o looping da montanha russa. Mas a relação do abismo é uma profundidade, é um local muito profundo dentro de um único polo, que dá a ilusão de que você está bem. Mas a pessoa cria uma espécie dessa bipolaridade. Ela constrói coisas, ela se casa, ela arruma namorado, ela vai, ela muda de emprego, e de repente ela se desmotiva de tudo e tem que começar de novo, deprime, fica chateado, volta a beber. E fica chamando isso de fases. Não são fases, são episódios. Episódios que constroem uma série, mas que seria mais equilibrado, mais justo para você e menos desgastante para o seu corpo e mente se você oscilasse menos. Se você já meio que ficasse na média, não naquela retidão, porque como eu falo, isso é chatice. Chato é o que é achatado. Se espera sempre aquilo do mesmo jeito, é chato. Tá? Agora, essa oscilação de compreender, não, agora eu vou dar um espaço para mim, tirar o dia de folga aqui, não vou fazer nada. Mas se eu tirar todo dia de folga, a casa também não se limpa sozinha. Mas se eu limpar todo dia a casa, eu também nunca curto ela, porque eu estou toda hora limpando. E aí você fala, peraí, uma expressão, né, que às vezes eu vejo algumas pessoas, por exemplo, vão pegar o pet, né, o gato, o cachorro, a cacatua, e o bichinho tá lá, pulando no colo dela, porque quer dar carinho e receber carinho, quer fazer um contato. E a pessoa não consegue dar o carinho, ela já vai inspecionar. Deixa eu ver a orelha, se tem pulga, deixa eu ver atrás, deixa eu tirar os pelos, deixa eu escovar. Aí o bicho para de subir. Quando ela vai procurar o bicho sai correndo. E ela fala, o gato não gosta de mim. Mas é claro, você só inspeciona ele. Toda hora que ele visita você, parece que ele foi a um clínico geral. Deixa às vezes, sabe? Deixa, entende? Cria uma outra relação onde para ele estar no seu colo não é uma inspeção, é só receber carinho e ficar lá. 2 horas dormindo no teu colo enquanto você assiste televisão. Isso, a namorada vai pôr a cabeça no colo, já quer procurar espinha, já quer procurar cravo. Deixa o cara lá, deixa ela lá. Senão nós vamos criando essa relação que ela é um gesto de amor. Você está cuidando do indivíduo, da tua casa quando limpa, do teu gato, do teu namorado quando tira cravo, o que quer que seja. Mas quando é que você vai usufruir da coisa? Percebe? E é muito sutil se perder nisso. Porque vira um abismo. Ah, não vou subir no colo dela não, porque ela vai inspecionar minha orelha. Vou subir lá no colo do namorado dela, porque ele só fica passando a mão na minha cabeça. Fala, o gato gosta mais de homem, né? O gato gosta mais de mulher. Não é, é a ideia, né? De que nós queremos realmente que às vezes exista um acolhimento. Quando você ia na faculdade, às vezes o professor falava, hoje não vai ter aula, hoje nós vamos conversar livremente, era uma delícia. Porque você falava, poxa, hoje eu não estava afim mesmo, hoje eu só queria trocar uma ideia, vamos por outro caminho. Então ofereça isso para si de vez em quando e para os outros, ó, para não ficar nessa oscilação. Sempre prazer, poder, sempre fazer alguma coisa no sentido de construir e não usufruir aquilo que construiu. Jesus, o homem por excelência, conhecia essa ocorrência da natureza humana e entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam a realidade profunda, sem que se dessem conta das necessidades legítimas em razão das aparentes dificuldades que enfrentavam. E às vezes é isso. Você está carente porque quer alguém para conversar, está carente porque quer alguém para fazer cafuné na tua cabeça, confunde isso com uma carência maior e vai transar com um estranho daqui a pouco. Uma estranha. Correndo todos os riscos que isso envolve, de DST, de gravidez, de marido ciumento, mulher ciumenta, de tudo que envolve. Estelionatário, golpista do Tinder. Para quê? Porque queria um cafuné? Às vezes tua mãe pode te dar isso, teu pai pode te dar isso. Às vezes tem uma amiga, um amigo que você pode ligar. Não vai ser 100% o que você quer, mas pelo menos você não vai ficando sempre com essa escassez abismal. Você se mantém sempre de uma forma nutrida emocionalmente. É isso que eu quero dizer.
Então, como Jesus sabia disso e conhecia essa ocorrência da natureza humana, e entendia esses conflitos, duas ideias querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, as pessoas apresentavam isso, na verdade o que elas pediam não é o que elas queriam, porque elas não sabiam o que elas queriam. Então as necessidades legítimas que elas tinham não estavam ali. Quando a pessoa diz, eu quero um carro, mas não é um carro que ela quer. É a sensação de poder chegar no encontro dos amigos da faculdade também dirigindo um carro para não sentir que fracassou diante deles. Então ela não precisa de um carro. O carro é para te levar do ponto A ao ponto B. Ela precisa de um centro de aprovação social porque internamente ela sente que fracassou. Então o carro não vai dar isso para ela. Porque quando ela receber o carro, ela vai pensar, mas podia ser câmbio automático. Mas não é uma SUV? E nunca termina. Enquanto não terminar dentro dela, nada de fora resolve. Por isso, não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejosos de saúde a renovação interior, a mudança de conduta mental e moral, a fim de que no cerne de si mesmos se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte. Não cessava de recomendar. João Jesus era o cara que falava, gente, vamos lá, vamos renovar a parte de dentro. Renovar. Não adianta ficar preso a essas coisas primárias e velhas. Renovar. A mudança de conduta mental e moral. Como a minha mente me conduz. Diante da dor, minha mente me faz querer voar no pescoço. Isso é uma conduta, como ela me conduz. Eu tenho que fazer um trabalho para que a minha mente me queira fazer perdoar, compreender, me afastar, né? Lidar com a situação de forma mais diplomática, talvez, aceitando que eu vou ter que abrir mão de parte do território para que o outro se sinta satisfeito ou menos violento comigo. Para que dentro de nós, no cerne de nós mesmos, se torne concreto o bem-estar. Que hoje nós buscamos onde é? Onde é? Naquela piscina, naquela casa, naquela viagem, esquiando na neve? Sempre suscetível de alteração, pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte. Então você pode dizer, que legal, faz 20 anos que eu quero levar meus filhos para Disney, tudo certo, nós vamos para Disney, já estão adultas, crianças já, mas nós vamos só pelo simbolismo disso, aí a mãe morre. É a inevitabilidade. Então ela está dizendo, essas ideias que nós temos do que é bem-estar se alteram. Chega uma hora que aquilo não faz mais sentido. Então você pode estar correndo a sua vida inteira em prol de falar alguma coisa. Eu vou para Paris com a minha esposa quando eu me aposentar. E quando você chegar lá, só vai ter imigrante pedindo dinheiro, gente tentando roubar, ratazana gigante na rua, aquele tumulto, não consegue tirar foto. Não é mais o que era há 30 anos. É aceitar isso. Sair da ilusão dos planos que você fez, de que a vida vai dar certo quando seu filho for para a faculdade. Talvez ele nem vá para a faculdade, porque é tanto transtorno, tanto trabalho, que aos 15 ele já vai ser internado em clínica de dependência química e só vai sair aos 40. Ou ele não tenha mais estrutura mental para fazer faculdade de tão perturbado que ele é em razão dos perigos que vocês têm. O que você tem agora e como extrair o bem-estar disto é a lição aqui. Porque a ideia de que o futuro que vai te trazer conforto, hoje é o futuro de 10 anos atrás. Mudou alguma coisa? Então não adianta. Ou é agora, e você vai reforçando isso, aceitando que os panoramas se modificarão, ou é nunca. E você fica na eterna roda do hamster. Nota do expositor. No artigo Oração tem o poder de curar, da Lidiane Frank. Um estudo foi feito pelo médico americano Dr. Andrew Newberg, da Universidade Norte-Americana Thomas Jefferson. Newberg é um dos muitos pesquisadores que acreditam no poder da oração e também da meditação. Foram realizadas pesquisas com 40 mil pacientes através de ressonância magnética, onde o médico selecionou pessoas idosas com problemas de memória e passou a observá-las antes e depois de submetê-las à oração e meditações por um período de 8 semanas. Segundo Newberg, o estudo mostrou que a oração é como um treinamento físico para o cérebro.
que em uma pessoa dedicada à oração há um aumento significativo nos lobos frontais e na área de linguagem do cérebro, que fica ativo quando estabelecemos uma conversa. Ou seja, esse resultado sugere que orar surte o mesmo efeito que conversar com as pessoas. Aqui, ó. A fim de que no cerne de si mesmo se concretizasse. Como eu faço essa renovação? A oração é um caminho. Você já pegou aquelas pessoas que vão em centro espírita, ou igreja, e falam assim, gente, vamos fazer uma oração de encerramento? Ela fala, eu não sei orar. E não faz. E aí você pega aqueles indivíduos que vivem disso, por exemplo, pastores ou mesmo espíritas, e ficam fazendo a oração infinita. E que Jesus tire da casa do indivíduo que está na rua e do outro ele fica 75 minutos orando sem parar. É um treinamento. Como uma pessoa consegue correr 100 metros e aí o diafragma já dói, tem gente que corre 42 e não dói. Mas ninguém começa correndo 42. Então não é sobre fazer a oração mais bonita. É sobre fazer o hábito de orar. Porque se você não consegue orar, se você não tem a habilidade de orar, de conversar com Deus, ou o que quer que você compreenda, sozinho, então você é uma pessoa com limitações sociais já de cara. Você não consegue conversar. Quando uma pessoa diz para mim, eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar em público, eu já sei também que ela não é estimulada a fazer isso socialmente, que nas mesinhas de bar ela é a que fala menos, que ela é mais conduzida pelos outros do que condutora, ela fica beta. Com o invisível você não consegue, conseguir conversar com alguém invisível que está te olhando no olho? Não vai conseguir. Então é um treinamento até social, de desprendimento dessa sensação de que você tem que pedir desculpa até para saco de lixo. E começar a se colocar no mundo como alguém que tem uma opinião, como alguém que consegue conversar e que não se deixe ser interrompido enquanto fala. Não na violência e na grosseria, mas no direito de respeito. Respeito. Então, continuando. O Dr. Harold Koenig, diretor do Centro de Espiritualidade, Teologia e Saúde da Universidade de Duke, disse à revista New Max Health que estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes quando ficam doentes. Que fiquem doentes. Quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Completou dizendo que uma exaustiva análise de mais de 1.500 estudos médicos respeitáveis indica que as pessoas que são mais religiosas e oram mais têm melhor saúde mental e física. Além disso, uma pesquisa publicada na revista Cancer, da Sociedade Americana de Câncer, demonstra que pacientes que acreditam em uma força superior reagem melhor ao tratamento. E isso aqui, quando eu dei aula de psicossomática na faculdade, eu estudei muito essas pesquisas, e isso é realmente verdade. Não é a religião, como ele coloca, eu trocaria por religiosidade. Não é o frequentar o espaço físico. O espaço físico cria uma egrégora, né? uma energia onde todos estão fazendo a mesma coisa, isso facilita o processo. Né? Aquela mentalidade de manada, mas no sentido positivo. É mais fácil. Se você está numa piscina onde só tem nadadores profissionais e você está aprendendo a nadar com a prancha de isopor, isso pode gerar um constrangimento. Mas se tem 100 pessoas com prancha de isopor, você até dá risada. Ah, todo mundo se afogou, deu risada, pau. Então facilita, se você tem dificuldade, vai para o coletivo, vai ter gente orando, gritando, de olho fechado, você fica na tua, vai se construindo aos poucos. Mas quando você estiver no local e a pessoa fizer a oração de encerramento, não fica assim, ah, tá bom, ela fez. Faz a tua enquanto isso, para ir treinando mentalmente. A ideia é, nós temos uma qualidade de vida melhor quando nós fazemos orações e meditações. Isso é cientificamente comprovado. Quer dizer nada, porque também é cientificamente comprovado que cigarro dá câncer e as pessoas fumam, que carne vermelha aumenta câncer de intestino e as pessoas comem. Não significa nada se não houver uma mudança dentro de você. Você quer ser levado, ser norteada pela ciência, que estuda as coisas e testa, ou pelo teu primarismo, pela tentativa e erro que chegou a essa conclusão que isso é o melhor. Arcando com as consequências das suas escolhas, não há julgamento. Tá claro? Então, eu insisto, né? Se você está se conectando com o tema deste estudo, assista o Psicologia da Gratidão 19, da quarta passada, porque foi muito sobre isso. Vocês sabem que eu não fico aqui fazendo propaganda de estudo para ganhar visualização, é porque realmente os temas se complementam muito. Então aqui, ó, tem uma imagem, tá? Vocês que estão aí no áudio, isso está na revista Época, da Letícia Sorg, o artigo.
A fé que faz bem à saúde. Então, ou vocês vêm aqui no estudo depois para ver a imagem, ou vão lá no site da revista época.globo.com e digitam a fé que faz bem à saúde, que aí tem imagens que demonstram isso, tá? Então, aqui nós temos primeiro a oração, um antes e o depois do cérebro, tá? Do lobo parietal, que é a parte de trás, e o lobo frontal, que é a parte da frente, a nossa testa, tá? Durante a prece, o lobo frontal do cérebro, área relacionada à atenção, fica mais ativo. O lobo parietal fica menos ativo, diminuindo a noção de tempo e espaço. Efeitos semelhantes foram observados durante a meditação. Por isso é difícil fazer uma meditação de 5 minutos quando você começa, mas depois que você começa, você fica 1 hora e não percebeu. Tá? Newberg sugere exercícios de meditação, como os 2 abaixo em seu novo livro. Procure um lugar quieto e confortável. Você pode se sentar, mas ficar em pé permite uma inalação mais profunda. Respire fundo, fingindo estar bocejando. Repita várias vezes e na 5ª ou 6ª vez você bocejará de verdade. Preste atenção ao que acontece com sua boca, garganta, seu peito e barriga e não se surpreenda se seu olho lacrimejar. Repita de 12 a 15 vezes os bocejos com alguns segundos de pausa. O exercício dura 2 minutos. Tá? Isso para o processo de oração, para esse desbloqueio da mente, essa coisa de começar a ativar regiões cerebrais. E aqui depois do lado tem na meditação também o antes e o depois do mapeamento cerebral. Meditar também exige focar o pensamento, o que, por tornar mais ativo o lobo frontal, acaba melhorando a memória. Assim como a prece, a meditação pode trazer uma sensação de estar alheio ao mundo externo, o que diminui a ansiedade. E aqui tem um exemplo de meditação da vela. Sente-se em uma cadeira, com os pés encostados no chão e acenda uma vela colocada em um suporte à sua frente. Olhe para a vela e pisque o menos possível. Foque sua atenção na chama e pense sobre sua variação de cor e tamanho. Feche os olhos e imagine a chama. Se a imagem sumir, observe a chama novamente para reconstruí-la em sua mente. Continue repetindo o processo até conseguir manter a chama acesa por 5 minutos. Tá? É treino, é prática, como foi colocado. Então aqui tem um start para você que não sabe por onde dar o primeiro passo. Voltando em Joana. Mas vejam bem, né, o quanto é importante perceber que há cientificamente uma alteração da função cerebral. Então não é assim, gente falando para tentar te convencer de algo, é científico. Voltando em Joana. Porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. A oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Tá? Então aqui a Joana confirmando que Jesus falava isso, que pela oração nós voltamos às fontes da vida, a causalidade absoluta. Nós fazemos o caminho de volta que o nosso ego nos fez distanciar, da percepção, não de estar ali, porque é onipresente, como eu disse. As defesas que eu construí que me impedem de perceber e sentir Deus, elas vão desmoronando à medida que eu oro. E quanto mais eu oro, oração de coração, não de boca para fora. Oração, não reza. Ela é uma ponte de vibração, de fácil construção, porque só depende de mim. Eu posso fazer isso dentro de um ônibus lotado e isso vai me trazer bem-estar pleno. Então, se eu estou dentro de um ônibus lotado, ao invés de pensar, nossa, aquela pessoa fedida ali, olha aquele folgado, outra entrou com 7 galinhas. Se eu estou na meditação, eu já estou fora disso. Eu estou melhor do que aquele que está reclamando de tudo. Isso é bem-estar. Bem-estar não é ser feliz plenamente. Bem-estar é conseguir estar nos locais, mesmo os mais adversos, com o melhor estado mental possível. E a oração permite que isso aconteça. É uma emanação do pensamento, bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes. Aí é quando eu começo a
O sinal que eu emito, alô, alô, Terra, alô, alô, marcianos, aqui quem fala é da Terra, chega uma hora que o marciano responde. Porque é pequenininho, tá só dentro da minha cabeça, ela vai expandindo, daqui a pouco eu encontro outro. Seja um espírito, encarnado ou desencarnado, que fala, opa, tem alguém falando coisas boas ali, deixa eu ver o que essa pessoa quer ou precisa. E aí eles vão sendo atraídos. Por isso Jesus era cercado de influências positivas, porque a oração dele expandia o universo. Não consigo expandir o universo a oração ainda, mas se eu conseguir chegar no vizinho, no fim do quarteirão e ao final da minha vida lá do outro lado da cidade, já é um começo. Estabelece um intercâmbio entre criatura e criador. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Sutil processo de modificação, não é na porrada. E aonde eu me encontro. Então eu modifico onde eu estou. É esse o local que eu falo, não é o carro que vai me dar a felicidade, sou eu construir esse estado mental dentro de mim. Aí eu consigo estar satisfeito andando a pé, de Fusca, de Corsa Wind, de Fusion ou de BMW. Mas eu não me deixo afetar pelo poder que aquele objeto dá a mim. O poder está em mim. Eu é que sou o dono do objeto e não o contrário. Então, se uma criança passar com uma bicicleta e riscar o meu carro, eu não vou querer matar a criança. Eu não vou dar uma bronca nela como se ela tivesse destruído todo mundo. Essa é a diferença desse estado mental. Eu falo, ok, o carro não me possui. É um risco no meu carro, mas ele continua me levando do ponto A ao ponto B. Eu vou ver o que eu posso fazer com a situação. É difícil. Mas é onde a maioria se perde, né? Nesses momentos de impacto que envolvem estranhos, e o trânsito é o melhor lugar para ver isso, porque uma pessoa que você não conhece bate no teu querido carro, você desce de lá achando que tem direito a matá-la, xingá-la, humilhá-la ou constrangê-la. E às vezes ela acabou de sair da UTI para ver o filho que estava internado. Ela não precisa de uma nova violência porque ela já está violentada. Tá? Às vezes é só um canalha mesmo que sai batendo no carro dos outros, mas por via das dúvidas, deixa eu achar que todo mundo veio da UTI e que eu tenho menos chance de fazer besteira. Não apenas dilui as energias deletérias, esses pensamentos ruins, essa coisa que eu falei, já estou falando mal das pessoas dentro do ônibus, isso vai desaparecendo, porque eu estou de olhos fechados, eu estou concentrado, eu estou orando, eu estou meditado, eu já não vejo isso, então essas informações vão evanecendo, desaparecendo, até que outras novas começam a surgir. Tá? Que bom que eu estou nesse ônibus lotado indo para o meu emprego. Tem gente que está aqui indo para a entrevista de emprego, morrendo de medo, e tem gente que está aqui porque acabou de ser demitido. Então eu vou tentando olhar o melhor possível daquilo que é onde eu estou, por pior que seja, sem me acomodar aquilo, sem aceitar baixando a cabeça, mas entendendo, neste momento é o que eu tenho. Se eu estou insatisfeito, eu vou buscar recursos para construir algo melhor, mas reclamar não vai me tirar daqui. Essas vibrações superiores de qualidade poderosa alteram essas paisagens mentais, como eu disse, emocionais e até orgânicas, como comprovado aqui nos estudos, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Então, quando falam a medicina estava desenganada, a medicina não estava desenganada, a medicina sabia o que estava falando, a oração mudou o fato. A medicina diz, desse jeito que está, você vai morrer em 3 meses. Mas aí a pessoa muda a alimentação, começa a fazer oração, se aproxima da família e vive 3 anos. Não é que o médico errou. Ela alterou a variável, ela trouxe um remédio novo, que foi a oração, essa alteração cerebral pela persistência de maneira sutil, e os 3 meses viraram 3 anos. Certamente não modifica as leis estabelecidas. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos, que têm caráter educativo, preparando cada criatura para a perfeita identificação com o si mediante a superação do ego. Bom, isso é importante, a oração não modifica as leis estabelecidas. E eu vou aqui na nota do expositor, Instruções práticas sobre manifestações espíritas, no vocabulário, escrito por Allan Kardec. A prece é uma invocação,
e em certos casos uma evocação pela qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos superiores quando se ora por eles. Compreende? Não altera os desígnios da providência. Allan Kardec, Joana de Ângeles, certamente não modifica as leis estabelecidas. Não vai fazer nascer uma perna em quem foi amputado. Não é nesse sentido. Não vai fazer dinheiro cair na tua conta porque você está pobre. Mas vai te dar uma ideia de investir. Todo mundo fala que o cupcake que você faz é gostoso. Aí vem, tenta fazer um para vender para os vizinhos. Quando você se dá conta, você criou uma franquia. Tira você daquele estado de reclamação e de dor e vamos tentar ver saídas. Então a oração, quando expandida, ela traz esses espíritos, você ora a Deus e esses espíritos se movimentam, porque eles vivem para servir a Deus. Ele fala, tem uma pessoa precisando de algo, vamos lá ajudá-la. Eu não posso dar dinheiro para ela, mas eu posso dar uma ideia. Eu posso impedi-la, nesse momento, de trair o marido. Eu posso impedi-lo de dar uma porretada no filho. E aí é onde você começa a perceber. Preciso de ajuda, eu bato no meu filho. Faz oração, faz oração. Na próxima vez que você estiver com raiva, eles já estão próximos de você porque você pediu ajuda. E a hora que a tua mão erguer para dar a pancada, vai vir assim, não dê. E aí você não dá. Isso é muito grande. Para a criança, sem palavras o quanto é imenso. Mas para você, é uma mudança de conduta que era automática, primária, instintiva, para uma agora que é uma resposta mais diplomática. Eu tô com raiva de você, filho, mas eu não vou te bater. Já é um caminho muito melhor do que sentir a raiva e bater. A raiva bate em você e a surra bate no filho. Se você conseguir só você apanhar, já é um começo. Até que chegará um momento em que nem a raiva mais te baterá. Tá? Proporciona o descortino da realidade existencial, então eu passo a perceber realmente que eu não sou o dono das coisas, porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou adulto, o outro é trouxa porque é criança, nada disso. Todos nós temos uma função grandiosa e todos nós estamos conectados, somos criaturas de Deus, devemos respeito imenso um para com os outros. Tem caráter educativo, preparando a criatura para a perfeita identificação com o si, com a sua essência, mediante a superação do ego, aquilo que eu acredito a meu respeito, que eu tenho certeza absoluta que é uma verdade. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. E certo que não se refere ao apóstolo à doação gratuita por parte da divindade de tudo aquilo que a insensatez busque, com astuciosa conduta de ludibriar os códigos soberanos. Quando eu falo, não peça que Deus faça teu filho passar no concurso, porque tem um mérito e tem outras pessoas que também merecem. Peça que o seu filho esteja muito bem tranquilo na hora de prestar a prova. Senão você está querendo que Deus te dê algo que talvez seja do outro. E essa ideia de manipular o sistema, de manipular as leis, não. Fica claro? Não ore para que o outro se lasque. Não ore para que o outro perca. Não ore para que você ganhe. Essa é a ideia difícil aqui. Que eu possa jogar a melhor partida de tênis, que eu esteja em um estado mental bom, as minhas intuições tranquilas e que o barulho da torcida não me atrapalhe. Eu não posso, eu oro para que o outro quebre a perna e eu ganhe o jogo. Aí vai para outro caminho, desses trabalhos espirituais que não são direcionados por espíritos superiores. Não tem como ser superior a alguém que faz um trabalho para o outro quebrar a perna. É simples assim. Por melhor que sejam as suas intenções. Não, mas com o dinheiro do prêmio eu vou ajudar as crianças carentes. Não se quebra a perna de alguém para conseguir alguma coisa. Você fortalece a sua e ganha pelo mérito. Então, todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade. A partir do momento que eu me coloco na posição de oração, eu já mudei meu estado mental de achar que eu sou o bonzão, a boa zona de todas as coisas e já me coloquei no meu lugar. Isso permite com que eu veja as coisas com mais clareza. Desperta a consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. O
que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu não posso ter sido criado, encarnado, nascido só para comprar um carro, só para comprar uma mansão. Tem que ter algo maior. Por que eu estou sofrendo? O que é que eu não estou enxergando? O que é que eu não estou fazendo? E certo que não se refere ao apóstolo, é certo que não se refere ao apóstolo à doação gratuita por parte da divindade. Então ele não está falando, não, pediu, Deus dá, porque Deus é um bilionário que joga dinheiro da janela. Não é isso. Então não tenta manipular a oração, não tenta se fazer de vítima. Aceite a situação e não tente ludibriar os códigos soberanos. A lei é para todos. Estar neste local vai trazer mais tranquilidade para você, aceitação. O ego vai chorar, vai dar muita raiva, tristeza, impotência, mas é aí que você passa. Esse é o Calvário para chegar à liberdade. No próximo encontro, dia 27 de junho, capítulo 35, Pedir e Conseguir, parte 2. Continuarei, então, falando aí da oração. Certo, senhoras e senhores? Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Conclamo novamente que deixem comentários aí neste novo método. Estou fazendo o possível para que os estudos sigam. Como eu digo, os cães ladram, mas a caravana não para. Neste momento é uma dificuldade técnica, mas não importa. Os estudos estão sendo entregues. Então, o que eu peço em troca é que vocês engajem. Deixem comentários aqui, ajudem compartilhando, curtam o vídeo, o que puderem fazer para manter esse trabalho que está chegando ao fim. Um grande abraço e muita paz.